Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãs. A paz do Senhor. Amém? Vocês podem se assentar. Fique à vontade. Bom, meu nome é Graziela. Eu faço parte da Igreja Luterana da Renovação, aqui de Cordeirópolis, bem do ladinho. Desde já queria agradecer a pastora Márcia pelo convite à igreja. Muito grata por estar aqui com vocês, por todas vocês que estão aqui para prestigiar esse momento, para estar aqui com a gente, compartilhando um pouco mais da palavra do Senhor. Então, muito obrigada, tá, pastora, pelo convite, pela confiança de ministrar a palavra do Senhor. Antes de começar, vamos orar, se você quiser curvar a sua cabeça. Amém? Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por nós podermos estar reunidas aqui, Senhor, para aprender um pouco mais, Senhor, da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar essa noite. Desde já também eu te agradeço pela vida de cada mulher aqui presente. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua graça sobre nós. Obrigada, Jesus. Nós entregamos esse culto ao Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, preparar os corações aqui para receber da Tua palavra. Que nós sejamos ministradas pelo Teu Espírito. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Nos conduz essa noite, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, se algumas de vocês vieram, a fotinha que compartilharam aqui, o tema dessa noite que eu quero falar com vocês é sobre a vida cristã e a saúde mental. Como a pastora compartilhou, né, eu sou psicóloga, me formei recentemente, e é um tema que eu adorei estudar, né, sobre a saúde mental e a vida cristã. Porque, assim, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é esse tema na perspectiva bíblica. Porque a gente ouve muitas coisas lá no mundo, né, sobre saúde mental, mas e da perspectiva cristã? Né? O que Deus tem a falar sobre isso, sobre a saúde mental nas nossas vidas, né? Então, durante muito tempo, esse tema dentro das igrejas, a gente quase não ouvia se falar. Não sei vocês, mas a gente não ouvia falar sobre saúde mental e emocional na igreja, né? Então, muito tempo isso se tornou um tabu. E você ter uma dor psíquica, ter um sofrimento, passar por alguma dor, era considerado uma falta de fé. Muitas pessoas falavam, nossa, você não tem fé porque você está passando por isso. É falta de Deus, é falta de intimidade, aquela pessoa cheia de ansiedade, depressão, é falta de Deus. E são coisas que o mundo vai lançando, são mentiras que Satanás vai lançando para tentar destruir as vidas. Não é falta de Deus. Nós nascemos em um mundo já corrompido. Nós nascemos em um mundo de pecado. E essas coisas vão afetando as nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês gravem na mente de vocês, não é falta de Deus. Toda dor, todo sofrimento precisa ser levado em consideração. Nós precisamos umas das outras. Nós precisamos viver em família, ajudar o outro quando estiver precisando. Nós precisamos se colocar à disposição. Então, acontece que muitas distorções foram sendo geradas no meio dos cristãos, no meio da igreja. E crer nas Escrituras durante muito tempo era considerado o suficiente para ser curado. E não que isso não seja importante, né? O nosso guia, a nossa verdade em que a gente tem que se apoiar é na palavra de Deus. Mas o Senhor, Ele deixou recursos para a gente. O Senhor deixou profissionais para que nos ajudasse nessa caminhada. Né? Eu creio que tudo que foi criado, cada profissão, foi criada pelo Senhor. Quando a gente está com uma dor de dente, por exemplo, a gente procura lá o dentista. Quando a gente está com alguma problema de saúde, a gente vai no médico. E por que a gente às vezes tem tanto preconceito, né, em procurar o psicólogo, às vezes para alguma ajuda emocional? Por conta dessas mentiras que foram sendo geradas.
de que é falta de Deus, que é falta de fé. Então, Deus, Ele deixou profissionais para também nos ajudar nessa caminhada. Mas também nós temos um bom amigo, que é Jesus, que nos ajuda também nessa caminhada. Então, os padrões deste mundo, eles estão deformados. E nós precisamos de cura para a nossa mente. Por conta desses padrões deformados, por conta desses padrões que foram entrando dentro da igreja. E nós precisamos de cura. E não sei se vocês notam isso, mas o mundo ele vai tentando jogar diversos tipos de padrões. Padrões de beleza, padrões de status, padrões de como ser uma mãe. Porque hoje você tem que ser uma mãe perfeita. Você não pode errar, você não pode falhar. Você tem que ter uma esposa perfeita. Você tem que ter aquele padrão de beleza, senão você não se encaixa. Você tem que ter aquele salário. Você, mulher, você não pode se sujeitar ao seu marido. Então, o mundo ele vai jogando os padrões dele. Mas onde a igreja se cala, o mundo ele grita e ele lança os seus padrões. Então, nós, como igreja, como mulheres, nós precisamos, sim, falar. Nós precisamos, sim, falar sobre os padrões da Bíblia, os padrões que o Senhor estabeleceu para nós. Porque se nós nos calarmos, o mundo ele vai lançar sobre as nossas vidas, sobre a vida dos seus filhos, para quem é mãe, os padrões deles, que são padrões distorcidos, que são padrões corrompidos. Então, nós precisamos, sim, anunciar as boas novas, anunciar os padrões do Senhor. E Jesus ele veio realmente fazer isso conosco. Ele veio nos salvar e nos buscar, nos salvar dos nossos pecados, inclusive dos nossos padrões de saúde mental e emocional. Então, diante de tudo isso, a igreja é a resposta da revelação de Deus para esse mundo caído. E primeira coisa, então, parte que eu queria começar, que Deus ele tem emoções. Ele é um Deus emocional. E Ele nos criou com essas emoções. Porque muitas vezes a gente reprime as emoções, né? E, como eu havia falado, a gente nasceu no mundo corrompido. E, às vezes, essas emoções também estão distorcidas. Mas Deus nos criou com emoções para um propósito. Não foi à toa que Ele criou. Né? A palavra de Deus vai dizer que em 1 Tessalonicenses 5:23, se vocês quiserem, podem abrir. Então, aí em 1 Tessalonicenses 5:23, o Senhor vai dizer que Ele nos criou com um corpo, com uma alma e com um espírito. Então, essas emoções, os sentimentos fazem parte de nós. Né? Então, a emoção ela não é uma fraqueza. A emoção ela é sensibilidade, ela nos torna mais sensíveis ao Senhor. A emoção, então, ela não é fraqueza. É sensibilidade, e sensibilidade é força. Sensibilidade é força porque a sensibilidade nos aproxima do Senhor. E essas emoções nos tornam mais sensíveis a Ele. E eu queria também trazer um exemplo para vocês sobre essas emoções, que a parábola da onda, não sei se vocês já ouviram falar, mas é só para exemplificar as emoções. Que quando você vai numa praia, então tem lá a onda, aquelas ondas gigantes, às vezes umas ondas menorzinhas, mas a gente não pode evitar que essas ondas venham, elas vão vir. E as emoções são as mesmas coisas, diante de situações, às vezes, de raiva, ou situações amorosas, né, de alegria, as emoções vêm. As emoções, elas são condições automáticas do nosso corpo, a gente não pode impedir que elas venham. Elas são parte de nós. Então, as emoções, elas vêm como uma onda. A gente não pode impedir que elas venham. Mas a gente pode saber se posicionar diante delas. Diante de uma situação, às vezes, estressante, a gente pode decidir como a gente vai usar essa emoção. Então, a gente não pode reprimir elas. Né? Em vez de reprimir as emoções, nós devemos redimir. E é isso que Jesus quer. Ele quer redimir as nossas emoções. Ao invés de impedirmos as emoções que elas venham, nós podemos nos posicionar diante dela. E tem mais um exemplinho, que eu não sei se vocês conhecem, que é a parábola do motor.
o propósito da emoção é nos movimentar. Imagine se nós fôssemos pessoas sem emoções. Nós seríamos pessoas totalmente apáticas, né? Sei lá como a gente seria. Não dá nem para imaginar, né? Mas a emoção, ela faz a gente se movimentar. Que nem eu aqui agora. Eu estou aqui, parece que eu estou tudo de boa, né? Mas eu não estou. E a emoção está fazendo eu me movimentar, entendeu? Então, não estou parada. Então, Deus, ele não rejeita a emoção. E emoção é movimento, ela faz que a gente se movimente. Então, elas vão vir, as emoções vão vir, é natural, o medo, né? Mas a gente não pode reprimir elas, mas a gente pode se posicionar diante dela, não deixar que elas nos guiem, mas deixar que o Senhor nos guie, né? Então, quais os padrões deste mundo, né? Os padrões deste mundo, como eu falei, são padrões deformados, né? Totalmente diferente do estilo de vida de filhos de Deus. A gente pode pegar muitos exemplos, mas quando a gente olha para o mundo, é totalmente diferente o estilo de vida de pessoas que não estão nesse lugar que nós estamos. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser luz. E como a mente humana, então, chegou ao ponto em que está hoje, né? Como a mente humana adoeceu. E eu quero que vocês imaginem agora que vocês são médicas, doutoras. Então, vocês são médicas e vocês têm uma paciente. E essa paciente é a humanidade, né? Então, vocês são médicas e a paciente é a humanidade, incluindo nós. Então, quando a gente olha lá para o Jardim do Éden, Deus, ele cria um homem perfeito. Um homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E esse homem perfeito, que é conforme a sua imagem e semelhança, conhece o pecado, que nós chamamos de queda. Então, esse homem que era perfeito, vem a queda, vem o pecado. E esse pecado deixou sequelas na paciente humanidade. Então, como eu falei, o pecado ele veio e deixou essas sequelas. E essas sequelas envolvem todo o sofrimento, porque antes o homem estava no jardim, um jardim que não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha doenças, mas a partir do pecado, todos esses males entraram no mundo, todos esses males entraram nas nossas vidas e deixaram sequelas em nós. E Deus, ele chamou o homem, né, para cultivar e guardar a terra. E essas sequelas, então, foram deixando todas essas dores, todas essas doenças. E então Deus, ele nos forma. O pecado deformou o homem, mas aí que é a parte maravilhosa, é onde Cristo deseja ser glorificado. O Deus formou, o pecado deformou, mas Cristo vem para transformar. Cristo vem para ser glorificado nas nossas vidas. E então os padrões deste mundo eles estão deformados e nós precisamos de cura para a nossa mente. A nossa mente hoje, ela não é o que ela foi feita para ser. Por quê? Porque o pecado deixou sequelas na paciente humanidade. O pecado deixou sequelas de dor, de sofrimento, de ansiedade. E então, nós já nascemos no mundo, nós viemos ao mundo com um mundo cheio de feridas, com um mundo adoecido, e a gente sempre vive numa realidade em que a gente tenta nos amoldar a um padrão que não nos cabe. E esse é um versículo que tem falado comigo, acho que já faz um mês, que é o versículo-chave para essa noite, que está em Romanos 12, se vocês quiserem abrir. Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2, vai dizer assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente,
para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós não fomos feitos para este mundo. E este mundo, ele tem um formato para o qual nós não fomos feitos. Nós fomos criados para uma realidade ainda maior. A palavra de Deus vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não fomos criados para este mundo. E muitas vezes nós tentamos caber a padrões que não nos cabe. A gente tenta se encaixar, como eu falei, um padrão de beleza, a gente se esforça e a gente tenta caber, e isso vai gerando sintomas em nós. Vai gerando angústia, vai gerando um medo, vai gerando vazio, vai gerando uma preocupação excessiva, vai gerando insegurança, vai gerando ansiedade, vai gerando depressão e vai gerando várias coisas. Porque a gente vive tentando caber num padrão que não foi feito para nós. E a gente vai se cobrando, e a gente vai tentando caber, e vai gerando sintomas mesmo. Porque esse mundo não nos cabe. E aqui eu não quero dizer que a gente não vá passar por sofrimento, porque a gente vai. A própria palavra de Deus vai dizer que nesse mundo nós teremos aflições. Mas Jesus vai falar, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, sim, a gente não está isento de sofrimento, a gente não está isento de dor e de tribulações, nós vamos passar por este momento. Mas Cristo nos ajudará a passar por cada situação. Eu pensei em falar um pouquinho sobre isso, porque outras coisas que vão nos acontecer também é o luto, né? E eu passei por isso, né? Em 2021, eu perdi o meu pai pela Covid. E na noite, assim, que eu fui receber a notícia, antes de receber, Deus me trouxe uma frase. Jesus é a boa notícia todas as manhãs. Me veio essa frase na mente. E logo à noite, eu recebi a mensagem, né, que meu pai havia falecido. E eu, minha mãe e meu irmão, na sala chorando. E nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, mas neste momento, às vezes a gente dá um apagão, né? E eu comecei a questionar. Deus, por quê? Por que você... Né? Comecei a questionar Deus, por quê? Mas no mesmo instante, meu irmão falou, Deus, muito obrigada pelo tempo em que nós vemos com Ele. E naquele momento, assim, meu Deus do céu, eu já falei, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu questionei o Senhor. E aí eu comecei a agradecer também. E por que eu quis compartilhar isso? Porque nós vamos passar por momentos de sofrimento. Né? A gente vai passar por momentos de luto e cada um vai passar de uma maneira. E naquele momento que eu agradeci, os próximos meses e anos, né, desde 2021, Deus ele me encheu capaz que excede todo entendimento. Porque esse é o nosso Deus. Diante dos momentos de dor, de sofrimento, Ele vai vir com auxílio, Ele vai vir com consolo. E lembrando, cada um vai passar por essa fase de dor e sofrimento de uma maneira diferente. Tem gente que às vezes vai demorar um pouquinho mais e está tudo bem. Cada pessoa é diferente da outra, cada uma tem um enfrentamento diferente da outra. E só porque às vezes alguém passou mais rápido um processo, não quer dizer que o outro vai passar também. Nós somos diferentes umas das outras e cada uma vai lidar com o processo de uma maneira. E nós não somos escravas dos nossos traumas, das nossas histórias, das nossas dores, da nossa genética, porque muitas vezes a gente carrega isso também dentro de nós, né? Mas nós não somos escravos dos nossos sofrimentos que a gente passa. Nós somos filhos de Deus e nós temos um caminho para quem caminhar. Então, os filhos de Deus também sofrem, né? Às vezes a gente acha que porque a gente está com o Senhor, a gente não vai passar por nada e que vai estar tudo bem, mas isso também é uma grande mentira, porque é aí que vem as coisas mesmo, né? Então, os filhos de Deus também sofrem. Então, nós podemos experimentar a dor, o sofrimento, a doença, mas isso não nos priva de ter a mente de Cristo. Isso não nos priva de ter um relacionamento com o Senhor, de estar com Ele. E na Bíblia a gente tem diversos exemplos de sofrimento, né? Quando a gente olha para a vida de Jó, de tudo que ele passou, de tudo que ele perdeu, ou do próprio Jesus, né? Em Filipenses 2 vai dizer que
Aquele que era Deus, né? Ele se esvaziou, se tornou homem, né? Foi obediente até a morte, morte de cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, nem o próprio Filho de Deus se isentou do sofrimento, da dor, da angústia, do choro. E em Hebreus 4, do 15 ao 16, não precisa abrir, vai dizer: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, tem um lugar para a gente correr de volta. Tem um lugar para a gente encontrar graça, encontrar consolo, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, nós temos um lugar, um trono da graça para nos achegarmos e recebermos misericórdia e encontrarmos graças nos momentos oportunos, nos momentos que nós precisamos. Então, Jesus ele pode olhar para qualquer sofrimento e dizer: eu sei o que você sente. Eu tive acesso a tudo o que você tem. Eu tive acesso a essa dor, a esse sofrimento. Jesus pode olhar para dizer isso sim. Porém, ele passou por tudo isso para nos dar os seus sentimentos mais gloriosos, os sentimentos redimidos, as dores redimidas, um propósito por que passar por isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos aceitar é o diagnóstico dessa paciente humanidade, em que nós estamos incluídas, de que nós não seremos aceitas neste mundo. Nós não iremos caber. E a proposta de Deus para as nossas vidas hoje, a proposta de Deus para as nossas vidas todos os dias, a cada manhã, é a transformação. É graça, é salvação. E, como eu falei, a paciente humanidade, no jardim, o homem ele foi criado, um homem e uma mulher perfeita. Um homem conforme a sua imagem e semelhança. Então, a nossa matéria-prima, ela é boa e insubstituível, porque nós fomos feitas dele. Fomos feitas do próprio Deus e ele não pode ser desperdiçado. Então, às vezes, a gente acha que a gente não tem mais jeito. Às vezes, a gente acha que isso não vai passar. Às vezes, a gente acha muitas coisas. Mas Deus está dizendo aqui essa noite que ele não desperdiça nenhum sofrimento. Ele não desperdiça nenhuma dor. Ele não desperdiça nada. Porque ele é a própria matéria-prima. Nós fomos criados dele. Nós fomos feitos dele. Então, nós não temos o que se envergonhar. Nós temos um Deus que não desperdiça nada. E ele usa tudo para a sua glória. Cada dor, cada sofrimento, ele usa para a glória dele. E a proposta do mundo é diferente de Deus. A proposta de Deus é transformação, é glorificação, é cura, é salvação, é redenção. Mas a proposta do mundo é que a gente se conforme. A proposta do mundo é que a gente fique do jeito que a gente está. Que a gente não mude, eu não tenho mudança, vou ficar do jeito que eu estou, não tenho cura, não tenho jeito. Essa é a proposta do mundo, que a gente tente caber. Mas a proposta do Evangelho, eu continuo a reforçar, é transformação. Então, Deus ele quer transformar as nossas mentes, a nossa vida essa noite. Então, para haver cura, nós precisamos reconhecer a doença. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos reconhecer a condição que a gente está. Nós precisamos reconhecer para que haja cura. E nós precisamos trazer essas angústias, essas dores, esses sofrimentos no lugar certo. Porque quantas vezes a gente não ouviu de pessoas que às vezes compartilham uma dor ou um sofrimento, às vezes até por sem querer com às vezes a pessoa errada, e não que a gente não pode compartilhar as nossas dores, a gente precisa ter relacionamentos, a gente precisa ter com quem contar. Mas tem um lugar também seguro para que a gente possa trazer essas coisas, que é no próprio Senhor. E, às vezes, nem sempre essa cura ela vai ser instantânea. Porque no mundo tão rápido que a gente está hoje, a gente quer as coisas para ontem. A gente leva as coisas para o Senhor. Deus, como assim? A gente orou uma noite e no outro dia a gente já quer que Deus fale, a gente quer que Deus resolva.
Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, nem sempre vai ser instantâneo. Nem sempre, às vezes, vai acontecer. Porque a gente precisa também estar ciente disso. Nem sempre vai acontecer. Porque tudo depende da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo depende dele mesmo. Então, nós precisamos reconhecer as nossas imperfeições. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos ter coragem para a gente assumir que a gente não é forte. Nós somos fracos e precisamos dele. Em 1 Pedro 5:10, eu vou ler para vocês, não precisam abrir. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Deus fala só por um pouco. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, aí fala, Deus, como assim um pouco? Isso aqui está demais para mim. Mas ele fala, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo, o próprio Senhor, o Deus de toda a graça que nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fortalecer vocês. O próprio Deus nos fortalece, o próprio Deus nos fortifica, o próprio Deus nos firma. E às vezes a gente acha que toda dor, todo sofrimento, os nossos pecados são maiores que a graça de Deus. Às vezes a gente acha, né, que uma dor, um sofrimento, meu Deus do céu, Deus não vai conseguir resolver. Às vezes a gente acha que tudo isso é maior que a graça de Deus, mas não são. Ele é maior que tudo isso. E em Tiago 4:6, não precisa abrir também, eu vou ler aqui com vocês. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como eu falei, a gente precisa ser humilde para reconhecer a nossa condição, para procurar ajuda, seja ela de um amigo, de um familiar, de um profissional. Aqui está dizendo que Deus ele resiste aos soberbos. Deus ele resiste aos orgulhosos, aqueles que não reconhecem. Eu sou forte, eu sou autossuficiente, eu só preciso de mim para resolver as coisas, não preciso de ninguém. Mas Deus está falando que ele dá graça aos humildes. Aqueles que reconhecem, que têm coragem para aceitar que não são fortes, que são fracos mesmos, que são humanos. O próprio Cristo veio nos ajudar a ser humanos. O próprio Cristo veio nos ajudar a ser humanos, porque nós somos fracos. Nós dependemos dele, nós nem sabemos ser humanos. Cristo veio nos ajudar a ser humanos. Aquele que foi 100% homem, 100% Deus, vem nos ajudar. É isso que é ser humano. É isso que é ser humano. E nós somos fracos, nós precisamos dele para ser humanos. Então, como a gente faz? Beleza. Você falou aí tudo dos padrões distorcidos e blá, blá, blá. Mas como eu faço, então, para destruir essa mente velha? Em 2 Coríntios 10, 4-5, também vou ler para vocês. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o próprio versículo vai falar que as nossas armas da nossa luta não são carnais. Novamente falando sobre padrões deste mundo. As nossas lutas não vão ser carnais. Você não vai destruir, vamos ver, a injúria, né? Aquele irmão que falou com você, dando da mesma moeda. Você não vai destruir a perseguição, perseguindo também. As nossas lutas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza. E a palavra de Deus vai dizer, se não me engano, lá em Efésios 6, sobre a armadura de Deus. Eu até vou ler. Só um minutinho. Efésios 6,
10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Novamente, eu quero ler o versículo 13. Portanto, tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Então, a nossa luta não é com coisas carnais, com os padrões deste mundo, mas é a armadura de Deus. E existem fortalezas que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, né? Fortalezas, sejam de pensamentos, de crenças, que a gente vai carregando e vão criando fortalezas nas nossas vidas. E existem 3 verbos que nos ajudam a construir a mente e destruir a mente velha. É o verbo criar, o verbo crer, o verbo criar e o crescer. Então, no verbo crer, né? Como eu falei das fortalezas. Quando nós cremos em algo, as crenças, elas são construções cerebrais das nossas vidas. Então, tudo que a gente crê, se vocês quiserem até pensar um pouquinho aí em vocês. Quando a gente crê em algo, vamos pegar um exemplo às vezes não tão bom. Eu creio que eu sou uma pessoa insegura, que eu não sei falar, que eu sou... Essas crenças que a gente vai tendo, que eu não consigo fazer nada. Quando a gente crê nisso... Quando a gente crê em algo, algo se cria. Então, é uma ideia que se transforma numa ação. Toda crença, ela vai gerar uma ação, ela vai criar algo. E todas essas crenças, então, elas vão criando. E tudo em que nós cremos, cria algo em nós. E quando a gente se apega nisso, beleza, eu não consigo fazer nada, eu não sou boa. Aí isso vai criando atitudes de eu me excluindo mais, de eu evitando tais coisas. E quando eu vou criando algo, isso vai crescendo, vai criando coisas, vai criando raízes, vai criando fortalezas. E essas mentiras vão criando labirintos nas nossas vidas. Essas mentiras que Satanás vai lançando, que você não é boa o suficiente, que você não é capaz, que você não vai conseguir, vão criando labirintos, vão criando cativeiros, vão criando fortalezas nas nossas vidas. Mas a verdade de Deus, ela faz todo o contrário. A verdade de Deus, ela vem para libertar. A mentira de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, te aprisiona, né? Te afasta de Deus. Vão criando fortalezas, muros, mas a verdade de Deus, ela nos liberta. E quando a palavra de Deus vai dizer para a gente levar todo o pensamento cativo ao Senhor, não é que ele vai ser aprisionado. Não, mas ele preso em Cristo, ele se torna livre. E o que impede a nossa mente, então, de ser transformada? Quando a gente olha lá para o jardim perfeito, qual é a ordem de Deus para o homem? De cultivar e guardar a terra. O que acontece quando a gente não guarda um jardim, por exemplo? Quando a gente não guarda um jardim, quando a gente não cuida, o mato cresce, né? Fica feio. Então, para a gente, o que impede, então, de uma mente não ser transformada é não cultivar esse lugar, é não cultivar o lugar com o Senhor de intimidade, de oração, de um relacionamento com Deus. Porque o jardim não cultivado, ele vira mato. Ele não prospera. E cultivar a mente, então, para não se conformar ao padrão deste mundo. Então, eu quero falar agora sobre 6 hábitos que estragam a nossa saúde. 6 hábitos que estragam a nossa saúde.
O primeiro é dar ouvidos à mentira. Então, a maior parte das coisas que eu falei aqui foi sobre dar ouvidos a mentiras. Né? Então, a primeira coisa, um hábito que estraga a nossa vida é dar ouvidos a mentiras. Porque quando a gente tem alguma crença, como eu falei, e essa crença vai criando algo em nós, por exemplo, de não ser bom o suficiente, de não ser capaz. Quando a gente dá ouvido a essa mentira, a gente se afasta, a gente se exclui e vão gerando sentimentos em nós, vão gerando algumas marcas. Então, esse hábito estraga a nossa saúde mental, emocional. Um outro hábito que estraga a nossa saúde é a gente focar no que a gente não tem. E muitas vezes, eu acho que, não sei, pelo menos eu, às vezes a gente foca muito no que a gente não tem. E uma vez eu fui confrontada pelo Senhor nessa questão, porque se a gente não tem, é porque não é necessário. Porque o que é Deus dá. Então, a gente não pode focar no que a gente não tem, porque é isso. Se a gente não tem, porque não é necessário. A palavra de Deus vai dizer que vocês andam preocupados, né? Porque o que vai vestir, com o que vai comer, o que vai beber. Os pagões se preocupam com essas coisas. Quem são os pagões? Aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não estão com o Senhor, os pagões, aqueles que não têm um Deus que se preocupam com essas coisas. Vocês, que são filhos de Deus, não devem se preocupar. Antes, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Um outro hábito que estraga a nossa saúde, fugir de Deus diante do medo. Então, às vezes, diante dessas situações de medo, a primeira coisa é fugir de Deus. Eu quero já falar um outro hábito, que é não saber lidar com a culpa. Esse é um outro hábito que estraga a nossa saúde. Por que eu quis falar desses dois seguidos? Porque essa semana eu estava até comentando com a Joyce, e a Joyce ela já até está acostumada com esses mesmos questionamentos. Que às vezes eu fico, né? Nossa, Deus, será que eu sou joio ou eu sou trigo? Será que eu amo mesmo o Senhor? Eu fico fazendo essas perguntas, assim. E ela me trouxe uma palavra que ela falou que sempre tem um lugar de volta. Né? A gente não deve fugir diante de Deus, diante do medo, na culpa, nos momentos de dor, de sofrimento, mas sempre tem um lugar de volta, sempre tem um lugar para voltar, que é o Senhor. Tem um lugar onde a gente é consolado, que as nossas forças são renovadas, que Ele traz à memória as coisas, e esse lugar é no Senhor. E como a gente pode, então, cultivar um estilo de vida saudável, né? Aprendendo a ter hábitos de Jesus. E a gente pode olhar esse estilo de vida do jardim. Quando a gente olha para o jardim, era um jardim perfeito, né? Não tinha nada de errado. Eles viviam uma vida saudável, um estilo de vida saudável. Então, esse estilo de vida saudável é o estilo de vida do jardim. A primeira coisa, então, para cultivar um estilo de vida saudável, eu vou entrar agora em alguns termos mais técnicos, e aí depois eu vou falar da questão mais de vida com Deus. Água. Eles tinham água em abundância, eles bebiam água. E hoje, o que a ciência diz para a gente? Né? Eu pesquisei no Google que a água ela é fonte de vida. Diversos são os benefícios da água, como ela ajuda a gente a regularizar quase todas as funções do nosso organismo. Uma pessoa sem água, ela adoece, ela morre. Nós precisamos de água para o nosso corpo, para que todas as funções do nosso organismo funcionem perfeitamente. Outro estilo de vida saudável do jardim, luz natural. Eles tinham contato com a luz natural. Eu vi um médico falando sobre isso, né? Às vezes, na correria do dia, a gente não tem essa luz natural, que é tanto importante e necessária para nós. E eles tinham no Jardim do Éden essa luz natural todos os dias. Eles viviam no jardim. E aí ele até falou, enquanto você vai tomar seu cafezinho, sai um pouquinho lá fora, deixa a luz tocar um pouquinho, não precisa ser no sol, só da luz natural, assim, para ter a luz natural. E aí, qual a importância disso? Ela melhora a nossa saúde física. Além dos benefícios para a saúde emocional, a luz do sol estimula a produção de vitamina D, regula o ciclo biológico e melhora o sistema cardíaco e circulatório. Ainda proporciona mais conforto visual, reduzindo a fadiga e até mesmo problemas de visão. Outro ponto para cultivar um estilo de vida saudável é a natureza. Não sei vocês, mas parece que quando a gente está em contato com a natureza, as coisas mudam, né?
Fica uma coisa muito mais gostosa, uma coisa mais leve. E estudos mostram que estar perto da natureza tem relação com a melhora de vários índices de saúde e de bem-estar, como a diminuição de pressão arterial, a redução dos hormônios associados ao estresse, a melhora dos batimentos cardíacos, do humor, da função cognitiva. Só de a gente estar em contato um pouco com a saúde, isso já ajuda. Uma alimentação ordenada também cultiva um estilo de vida saudável. O autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer as nossas emoções, quando a gente está um pouco mais estressado e falou, melhor você não conversar comigo hoje, eu não estou muito bem. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento, né? Um outro ponto de estilo de vida saudável, conhecer o nosso propósito. Todos nós temos um propósito em Deus. Todos nós somos chamados para algo no Senhor. Então, cultivar um estilo de vida saudável é saber o nosso propósito, saber para que o Senhor nos chamou. Outro ponto é o descanso. Deus, ele não se cansa, mas ele descansou. Porque descansar tem a ver com santidade. Então, Deus, ele nos ensina assim. Ele não estava cansado, mas ele descansou, nos ensinando a descansar também. Então, é importante que a gente tenha uma pausa, um repouso, um descanso, um tempo só para nós. Isso também cultiva um lugar de estilo de vida saudável. Outro ponto importante, relacionamentos saudáveis. Porque é importante também um próprio conhecimento, para a gente poder reconhecer isso, os relacionamentos que a gente estamos inseridos. Né? É importante a gente cultivar esse estilo de vida saudável na nossa vida. Relacionamentos saudáveis são importantes. Relacionamento com Deus é cultivar o lugar do jardim, é cultivar um estilo de vida saudável. E limites. É importante a gente ter limites na nossa vida. Seja em qualquer área, a gente precisa saber dizer não para algumas situações, a gente precisa saber quando a gente pode ir até ali, quando a gente não deve ir, quando aquilo não é bom para mim. A gente precisa estabelecer limites na nossa vida para ter um estilo de vida saudável. Então, os nossos hábitos, eles revelam quem habita em nós. Por isso que é importante a gente cultivar um estilo de vida saudável. Como eu falei, os hábitos que não são saudáveis, como eu havia falado. Dar ouvidos a mentiras, crer em pensamento de tudo ou nada, focar no que não tem, fugir de Deus. Então, esses são estilos que traz uma saúde não muito boa para nós. Mas aqui eu dei alguns exemplos, mas cada um tem o seu aí de como cultivar um estilo de vida saudável. Às vezes, o que é bom para um não é bom para outro. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que eu tenha de alguma maneira, ajudado vocês. Queria convidar vocês para ficarem de pé. Vamos orar. Então, Deus, essa noite, requer isso de nós. É uma noite de transformação, para que a gente não se amolde aos padrões deste mundo, para que a gente não tente caber em lugares que a gente nunca vai caber. Né? A gente tenta se encaixar e a gente não vai se encaixar nesses lugares. Então, eu gostaria de que vocês fechassem os seus olhos. Vou estar orando por vocês. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por esse tempo. Obrigada, Jesus, pela tua palavra que foi ministrada essa noite. Senhor, que o Senhor possa guardar os nossos corações, guardar as nossas mentes, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que se tem alguém aqui com dificuldade de estar lidando com uma dor, com um sofrimento, que elas possam correr para o Senhor, que elas possam encontrar auxílio, que elas possam encontrar conforto, que elas possam encontrar graça no Senhor, Deus. Que o Senhor possa vir com cura, Senhor, sobre a mente, sobre as emoções. Que o Senhor possa vir com cura, Senhor, sobre o físico. Em nome de Jesus, Senhor, estenda a tua mão sobre este lugar. Estenda a tua mão sobre a vida dessas mulheres, Pai. Abençoa, Senhor, cada uma, cada vida, cada família, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos para a honra e glória do Senhor. Amém. Aplauda o Senhor.